Meu nome é Levi e se você caiu aqui é porque você não domina o acesso venoso central. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível funcionar um acesso central com segurança, com a alta taxa de acerto, uma baixa taxa de complicações. Mesmo que você ache que não tem jeito para procedimentos, ou que já tenha feito alguma vez e não tenha conseguido, ou mesmo que nunca tenha feito. E não é mágica, é método que eu vou te mostrar aqui. Vai te fazer se sentir mais seguro, mais confiante, o que já é muito bom por si só. Mas vai fazer você ter mais credibilidade com sua equipe e se destacar entre os seus colegas. E para você não perder seu tempo, eu vou dizer logo para quem é essa aula. Essa aula é para você que é estudante de medicina, já frequenta um hospital ou vai frequentar em breve e com certeza vai se deparar com esse procedimento. É para você, médico recém-formado ou prestes a se formar, que ainda não tem o domínio desse procedimento, mas com certeza vai precisar. E também para você, médico que já trabalha, já está aí atuando, mas que não tem tanta segurança em casos mais adversos ou então em casos que exijam uma maior urgência. E para quem não é essa aula? Para você que já domina o procedimento, que já tem uma alta taxa de acerto, sem nenhuma complicação, aí você pode pular esse vídeo. Ou então para você que não trabalha com intercorrência, com emergência, com UTI, paciente grave, ou que faz uma área que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, radiologista, oftalmologista, otorrino, aí realmente você pode passar o vídeo. Ok, Levi, essa aula é para mim. E aí? E aí que no final dessa aula eu vou te fazer uma oferta. E se você topar, tem grande chance de você mandar um depoimento como esse aqui da Carol, que é acadêmica e já está fazendo suas primeiras centrais, feliz da vida. Ou então como o João Marcelo, que hoje é médico, mas fez aqui o Central na Prática pouco antes de se formar e aí está bem mais seguro dando seus plantões. E até mesmo como Fernanda, que já trabalhava com paciente grave em área vermelha, UTI, e depois do Central na Prática se sentiu muito mais confiante e segura para esse procedimento. E como foi que começou essa minha jornada? Lá no começo, quando eu ainda era acadêmico, eu vivia uma dualidade entre sorte e azar. Achava que quem fazia procedimento tinha sorte, quem não fazia era azar. Até que um belo dia eu cheguei em casa e fui estudar os procedimentos. Aprendi indicações, aprendi contraindicações, complicações e então comecei a vislumbrar as possibilidades. Então entendi que a teoria também era importante para você fazer os procedimentos. Logo depois disso, que eu tive a minha base teórica, eu consegui algumas vezes chegar à prática. E aí na prática eu percebi que muitas nuances técnicas que não eram ditas no livro faziam parte daquele procedimento e você só aprendia quando botava a mão. E aí, por exemplo, esse fio guia que não está entrando, como é que eu faço? Essa pele dura desse paciente, esse dilatador entortando, coisas que você só aprende quando coloca a mão. Então, teoria e prática é muito diferente e é muito importante dominar. Por último, eu já experiente, já estava desenrolado no procedimento. Lembro que uma vez cheguei no plantão e os colegas me chamaram e disseram: Levi, tem uma central para fazer ali. Agora ninguém conseguiu o dia inteiro. Botei essa informação na minha cabeça, ninguém conseguiu. Cheguei lá, não consegui fazer. E aí foi quando caiu minha ficha aqui. Por que que os expedientes também erram? Por conta de uma mentalidade inadequada. Às vezes você não está focado no procedimento, não está 100% presente ali, ou deixou sofrer ou levar alguma influência externa para aquele momento que acaba atrapalhando. Dessa forma eu concluí que 3 ausências podem levar a erros em procedimentos em geral, em qualquer procedimento. São eles: mentalidade, técnica e prática. Então, a partir disso, eu pensei, se a pessoa chegar com mentalidade ajustada para fazer o procedimento, se a pessoa já tiver as técnicas, aqueles bizus práticos que eu demorei vários anos para aprender, se a pessoa já souber aquilo antecipadamente e se a pessoa tiver uma prática mais direcionada, a pessoa tem uma grande chance de encurtar a sua curva de aprendizado. E foi assim que a gente chegou ao método CNP, que é um método que ele visa encurtar a curva de aprendizado para procedimentos e outras competências. Várias competências em geral, a gente demanda desses mesmos pilares: mentalidade, técnica e prática. Essa pirâmide, como você está vendo aí na imagem, ela é formada por uma base, que é a mentalidade congruente, um corpo, que seria a técnica orientada, e o ápice, que seria a prática embasada. Então não é só chegar lá e fazer. Existe um caminho a ser percorrido. Vou explicar melhor. Então, na mentalidade congruente, o que é que a gente deve? A gente deve dominar o emocional, ativar o racional e estar 100% presente, atento àquele procedimento, àquela competência, àquilo que a gente está fazendo naquele momento. E a gente não pode pender para os extremos, que são não temer o procedimento, ou seja, se você teme o procedimento, se você tem medo de fazer aquilo, você tem grande chance de não conseguir, e também não subestimar o procedimento. Se você chegar ali com uma postura arrogante, acha que já sabe tudo, que já domina aquilo, você tem grande chance de incorrer por falha de negligência e prejudicar o seu paciente. Por último, é importante a gente conhecer o Dunning-Kruger Effect, que é um viés cognitivo em que pessoas com baixa competência
numa habilidade, superestimam essa sua competência. Mas a gente vai falar mais disso no Central na Prática. E não fique pensando que é papo coach, não. Aqui a gente fala tudo baseado em evidência. Essa primeira aula lá no Central na Prática fala só sobre mentalidade, mas eu vou pular aqui para não ficar algo tão grande nessa aula. Então, depois da mentalidade congruente, depois da mentalidade alinhada, a gente vai para a técnica orientada, que é composta de 3 fases. Número 1, domínio conceitual do assunto. Afinal, como é que você vai fazer o procedimento se você não sabe as indicações, se você não entende a anatomia local, se você não sabe o melhor posicionamento do paciente? A segunda fase serão os pilares técnicos, e aqui é onde se encontra o pareto de qualquer procedimento, é 80-20. 20% dos esforços entrega 80% dos resultados. E aqui a gente visa driblar as principais armadilhas do procedimento. Por último, temos os treinos específicos, aqui no caso, o treinamento da seringa para o acesso central, além do nosso básico de nós e suturas, que é muito importante. Agora vem conteúdo, viu? Vou lhe mostrar os pilares técnicos do acesso central. Então, começando aqui, sempre preparação prévia. O que é essa preparação prévia? Antes de fazer o procedimento, você deve separar tudo que vai usar, vai repassar todo o passo a passo na sua cabeça e só vai abordar o paciente quando já tiver tudo pronto e organizado. Imagina aí, tu tá lá no meio do procedimento estéreo e lembra que esqueceu alguma coisa. Então, para evitar isso, a gente faz a preparação prévia. Preparo prévio. Segundo pilar técnico, domínio unimanual da seringa. Então, no acesso venoso central é fundamental o domínio com uma mão do complexo agulha e seringa. Por que isso? Porque sua mão esquerda ela vai ser usada invariavelmente para outras coisas. E aqui no Central na Prática, a gente tem um treino específico, treinamento da seringa, só para fazer com que você chegue na hora da prática com essa competência já dominada. Terceiro pilar, dicas de punção por sítio. E aí eu vou mostrar aqui os vídeos para você. Então, cada sítio de punção, especificamente, a gente tem uma dica. Então, na jugular, a gente tem a técnica da palpação pela fúrcula. Na subclave, a gente tem a técnica do polegar. E na femoral, a técnica 2,5. Tá tudo muito teórico, mas quando eu mostrar os vídeos, vocês vão entender. O quarto pilar técnico é a estabilização superior da agulha, que também vai aparecer aqui no vídeo. O quinto, usar a ponteira de suporte do fio guia, ou seja, introduzir aquela ponteirinha para poder conseguir passar o fio guia. O sexto, pegada distal no dilatador. Então, o dilatador ele é comprido e relativamente maleável. Então, a gente tem que pegar bem distal a ele, bem próximo da sua ponta, para fazer a introdução com mais técnica e menos complicações para o seu paciente. Sétimo, domínio do fio guia durante todo o procedimento. Isso não é besteira. Eu já vi perder fio guia em paciente, eu já vi paciente ir para a hemodinâmica para poder ir atrás de fio guia. Então, domine 100% do tempo o seu fio guia. Isso é fundamental. Oitavo pilar, teste de fluxo e refluxo estéreis. Aqui no Central na Prática a gente ensina a fazer um teste de fluxo e refluxo com a seringa de 20 ml. A gente coloca água ou soro e faz o teste estéreo, sem precisar conectar aquele soro que toda vez que alguém vem, encosta na sua mão e contamina o procedimento, fica um desmantelo maior do mundo. Por último, fixação em ponto único, que a gente vai explicar detalhadamente como é essa fixação. E não esquecendo o principal, eu acho, para fechar aqui, ambiente limpo e organizado. Isso vai fazer com que você se destaque em qualquer ambiente. Manter um ambiente limpo e organizado, fazer o primeiro curativo, recolher os pérfuros, jogar no pérfuro, recolher o lixo contaminado, jogar no lixo contaminado, vai fazer a equipe gostar mais de você, você ter uma melhor relação com todos e isso vai facilitar muita coisa na sua vida. E agora eu vou lhe mostrar os vídeos das dicas de punção por sítio específico. Aqui eu vou mostrar a técnica da palpação pela fúrcula. E como é essa palpação, pessoal? Então, o importante aqui é você identificar a fúrcula, que é uma referência óssea fixa, e partindo dela, você sobe pelo ventre external do esternocleidomastoide. A gente sabe que, pode olhar aqui no vídeo, o esternocleidomastoide ele tem um ventre external e um ventre clavicular. A gente sai da fúrcula, sobe pelo ventre external, até identificar o ápice do triângulo de Sediló, certo? Vou dar play aqui no vídeo para vocês darem uma olhada como é que eu faço essa palpação. Então, ó, identificou a fúrcula, sobe pelo vértice, aí, ó, identificou qual é o external. Vale ressaltar aqui, pessoal, que esse vértice clavicular, ele não é tão palpável, ele é mais posterior, mais profundo. Então, o importante é a gente identificar mesmo o vértice que vem para o externo, que é como você está vendo eu fazer aí no vídeo. E aí, assim que ele identifica o ápice, ele vai lá e anestesia lá, que a gente anestesia exatamente o local onde a gente vai puncionar. Faz um botão anestésico rigoroso, aí ó, já puncionei, já cheguei lá no vaso.
E aí você não injeta anestésico no vaso. Mas quando a gente está anestesiando, a gente faz a anestesia justamente no trajeto onde a gente vai puncionar. Então é normal e é bom que a gente já puncione o vaso, que a gente já sabe que ele está lá, vai ser uma punção tranquila. Mas aí você aspira até não vir mais sangue, aí você pode colocar o anestésico. Então, como você vê aí no vídeo, ó, colocou o anestésico, que eu falei, ambiente limpo e organizado, dê a limpadinha, muito bem. Aí, ó, tô segurando aqui o bordo external, identificando bem o ápice do triângulo e vou puncionar lá. Então, saber a anatomia para jugular é importantíssimo. Angulação sempre alta, domínio no manual da seringa. Não introduza muito, né? E aí, refluxo fluido, tranquilo. Estabilização superior da agulha, que é um pilar técnico que eu comentei lá. E vocês podem ver aqui que é basicamente isso. Você apoia os dedos no paciente, morre essa mão esquerda e não mexe mais. Estabiliza a agulha, faz um movimentozinho de rosca para tirar a seringa e passar o fio guia depois. Aí, o movimento de rosca. Parece até que foi eu que fiz esses vídeos aqui. E aí coloca a ponteira do fio guia, que é outro pilar técnico. Tá vendo o sanguinho escorrendo aqui, ó? Tá vendo o sanguinho escorrendo aqui? Vou botar de novo. O sanguinho escorrendo. Você acha que essa gase aí é coincidência? Ambiente limpo e organizado. Essa gase está aí estrategicamente aí, para poder aparar esse sangue. Beleza? Vamos agora para outro vídeo de jugular, para você ver novamente. Então aqui, ó, o sonho de todo mundo era que esse aqui é um vídeo que eu tirei do meu Instagram. Tem essa punção lá no meu Instagram ensinando a técnica de palpação pela fúrcula. Então o ideal era que todo o pescoço fosse assim, né? Aí seria muito fácil, não precisava nem de dica de palpação. Aqui tá bem claro a clavícula, o bordo external do esternocleidomastóide e o bordo clavicular, mostrando bem o triângulo de Sediló. Aí o que eu tô dizendo aí, na maioria das vezes o que você vai ver é algo muito similar a essa imagem. E aí, nesse pescoço, o cara faz como? Não dá pra ver nada aí, não dá pra ver nada. Aí tem que fazer como? Palpar. Então repare que eu faço a mesma técnica que eu fiz lá no outro vídeo. Olha aí. Vai da fúrcula, sobe pelo esternocleido, migra lateralmente, ó. Identifiquei o ápice do triângulo. Tem uma legendinha aí, né? Porque tirei o vídeo de lá, que eu não ia fazer outro. Pronto, identificou, fiz 2 vezes, confirmei, vou lá anestesiar. Quando eu anestesio onde eu vou puncionar. Repare no vídeo a seguir que após identificar o local correto, ó. TAM, puncionei, tá vendo? Esse é o objetivo, Aí eu já retorno, aspiro, injeto, já sei que tá lá o vaso, vai ser uma punção tranquila, beleza? Então, palpação pela fúrcula é a dica de punção da jugular. Qual é a dica de punção da subclávia? Bicho, a subclávia, essa é muito sucesso, porque evita o pneumo. Subclávia é o sítio que mais faz pneumo, e aqui a gente, com essa técnica, a gente consegue evitar bastante pneumotórax. Que é o quê? A técnica do polegar. Você vê que aí, ó, eu sempre vou deixar o dedo indicador médio na fúrcula do paciente, que é para onde eu devo direcionar a minha punção, e com o polegar eu vou baixar a ponta da minha agulha, para que eu não precise aumentar a minha angulação. Quanto mais angulado, maior a chance de eu fazer um pneumotórax. Eu tenho que manter uma angulação na subclávia entre 0 e 10 graus. Então, com a ponta do meu polegar esquerdo, eu vou empurrando para baixo, até passar por baixo da clavícula. Veja o vídeo aí. Dedo médio indicador na fúrcula, vai direcionar o polegar empurrando a ponta da agulha para baixo. Repita quantas vezes forem necessárias, mas não aumente a angulação para não fazer um pneumo. Essa é a etapa limitante, tem que ter paciência, fica lá empurrando. Beleza, passou. Aí pode seguir com a agulha até a fúrcula. Passou por debaixo da clavícula, ele vai em frente, parou de sentir resistência, só seguir. Fé em Deus. Aí ele não conseguiu, né? Eita, ele ensinou errado. Só que volte devagar. Na ida, às vezes, colaba a veia e na volta a punção vem. Dá uma olhada. Vou até voltar para ficar mais bonito. Tem, funcionou. Tá vendo? Então, outro pela técnica aí, domínio superior. Cadê? Foi mal. Estabilização superior da agulha, movimento de rosca para retirar a seringa. Certo? Então, aprendemos já jugular, subclave. Vou te ensinar agora a femoral, que é bem tranquilo também. É o mais tranquilo, na verdade. A técnica aqui na femoral chama 2,5. 2,5, o que é 2,5? 2,5 é o seguinte, você palpa o pulso arterial,
Nos membros, a gente tem uma sequência que é nave, nervo, artéria e veia, de lateral para medial. Então, se eu palpo o pulso arterial aqui, a veia está medial. Então, o 2,5 é o quê? Eu palpo o pulso arterial, com a mão direita, a esquerda, tanto faz, venho meio centímetro medial, 2 centímetros abaixo da prega inguinal. 2,5. Essa é a minha punção. Então, a técnica da femoral chama 2,5. Por isso, a gente palpa o pulso arterial, vem meio centímetro medial, 2 abaixo da prega para fazer a punção. Repara aí no vídeo, palpei o pulso, beleza, o pulso está ali. Aí vou anestesiar exatamente onde vou puncionar, botão anestésico generoso, entrei lá, ó, já veio, tá vendo? Aí eu anestesiei. Pausa, 2 centímetros abaixo da prega inguinal, meio centímetro medial ao pulso arterial. E agora eu vou em direção ao umbigo até fazer a punção. Olha aí. Não tem erro. Tem erro, né? Óbvio que tem erro. E vou mostrar aqui como tem erro. Olha aí, movimento de rosca para retirar. Introduz a ponteira para passar o fio guia. Perfeito, aí acabou. Passou o fio guia, acabou. Mas pode dar errado também. Vou mostrar esse outro vídeo aqui. Eu não ia mostrar não, mas eu vou mostrar para vocês saberem que é vida real. Esse aqui foi um paciente, ó, tá dizendo aí, paciente grave, desidratado, vasculopata, nananã, todo grave. Desidratado, já tinha tentado um monte de gente, ninguém conseguiu. Chama, levei para ir lá, né? Aí fui tentar. E aí você vê aqui, a gente desenha, ó, nervo, artéria e veia. Já tinha palpado o pulso, estava indo medial a ele. Como você pode observar no vídeo, eu não acho a veia. E aí, cada vez mais, eu vou lateralizando um pouco mais, lateralizando, para ver se eu acho alguma coisa. Paciente muito seco, né? Ultrassom com certeza ajudaria nesse caso. E aí, ó, pam, puncionei. Puncionei alguma coisa. O que é isso? Será se é artéria? Eu achei muito rápido o fluxo. Aí, só tem um jeito de saber, vamos tirar, né? Deixa o fio guia sempre pertinho de você. Quando eu tirei, ó, xeringado, não era artéria. Acontece, vida real. Então, aqui no Central na Prática, a gente mostra situações reais também. Então, comprime isso aí, segura pelo menos 2 minutos nessa artéria para não fazer um hematoma. Esse paciente ele foi puncionado posteriormente na hemodinâmica, que ninguém conseguiu pegar acesso dele. E aí, depois que você já está com mentalidade congruente, uma mentalidade alinhada, já aprendeu os pilares técnicos, já tem o domínio conceitual do assunto, já fez os seus treinamentos específicos, aí sim é hora de ir para a prática. E aí a prática é o ápice da nossa pirâmide. A prática é embasada. Embasada em quê? Vou ler exatamente o que tem escrito aqui. O importante aqui não é repetir o procedimento aleatoriamente, mas sim com a mentalidade ajustada e domínio técnico desenvolvido, realizar cada tentativa analisando criticamente suas dificuldades a serem corrigidas e pontos positivos a serem reforçados para a próxima oportunidade. Então não é uma coisa aleatória. E para isso a gente vai utilizar o quê? A matriz do progresso, que eu vou te mostrar aqui agora o que é, você vai gostar, viu? A matriz do progresso nada mais é do que essa tabela incrível em que você vai escrever aqui cada central que você fez. E aí você vai marcar aqui, ó, o local. Fiz na UPA X que eu trabalho, ou no hospital tal, enfim. Depois você vai escrever aqui a data que você realizou, qual foi a indicação daquela central que eu fiz, aí tem várias, instabilidade, NPT, se o paciente tinha coagulopatia ou não, qual foi o sítio de punção que eu fiz, se eu usei ultrassom ou não, se eu orientei o paciente, é muito importante, às vezes o paciente está ali acordado e você explicar o procedimento para ele, tira muita ansiedade. Se você fez a preparação prévia, aqui a gente vai citar cada pilar técnico do procedimento, se você fez o domínio unimanual com estabilização superior, se você introduziu a ponteira de suporte do fio guia, se você fez uma pegada distal no dilatador, dominou o fio guia durante todo o procedimento, fez o teste de fluxo e refluxo estéreo, fixou com ponto único, se deixou o ambiente limpo e organizado, registrou em prontuário, enfim. E depois disso você vai pensar, o que é que eu posso melhorar para a próxima oportunidade? O que é que eu fiz aqui que eu não deveria ter feito que eu posso melhorar? E aí você anota. Também pode anotar o que foi que eu fiz de bom hoje. O que foi que eu fiz de bom nessa função especificamente aqui que eu tenho que reforçar para os próximos. Aqui também vou escrever se eu finalizei o procedimento, porque aí é o seguinte, também quando eu era mais
inexperiente nisso, eu só contava as que eu acertava. Mas às vezes uma que você errou, você aprende até mais do que outras que você acertou de forma medular, sem nem pensar, entendeu? Depois você anota se teve complicação e qual foi. E por último, seu lugar na trilha. Se você é aspirante, amador, sabido, desenrolado, professor. O que diabo de trilha é essa? Vou explicar. A trilha é para você se posicionar em que local você está na curva de aprendizado. Porque aqui no curso, a gente tem pessoas que nunca fizeram central, que já fizeram algumas, que já fazem muito, mas ainda não tem tanta segurança. Enfim, então para se localizar, a gente fez meio que essa escalada. Isso é importante para que você direcione seus próximos passos. Então, no número 1, tem aqui aspirante, o cara que fez poucas punções ou nunca funcionou na central. O que é que o aspirante tem que fazer? Treino da seringa bastante e dicas de punção. Tem que prestar atenção nisso, certo? Depois que ele chegar a ser amador, ou seja, já puncionou algumas vezes, mas não chegou a concluir propriamente o procedimento, aí ele tem que focar em quê? Na estabilização superior da agulha e no domínio do fio guia. A grandíssima parte das vezes em que a gente não consegue uma punção no começo, quando não está tão treinado, essa é a etapa limitante, estabilização superior da agulha. Quando você consegue estabilizar isso, passar essa etapa e isso passar a ser tranquilo para você, aí você deslancha. Então, o amador, normalmente, ele tem dificuldade nisso. Por isso que é onde ele tem que focar. Depois você passa a ser sabido. O que é o sabido? Concluir o procedimento em algumas vezes, mas sem fluidez ou sequência. O que é que o sabido tem que focar? Tem que focar nos demais pilares técnicos e dicas para refinamento técnico. E aqui ele vai começar a se preocupar em não sujar o campo. Então, o cara que nunca funcionou na vida, ele tem que estar preocupado em não sujar o campo? Não. Ele tem que se preocupar em funcionar. Por isso que aqui, treino da seringa e dicas de punção. Certo? O 2... o amador, ele tem que focar na estabilização superior da agulha, dominar o fio guia. Aí o 3, que ele já está funcionando e tal, já está desenrolando, aí agora ele tem que refinar, tem que não sujar o campo, pode até ficar pensando, fosforilando, qual é a melhor fixação, enfim. A gente fala sobre isso no Central na Prática também. Depois disso, o cara fica o quê? Desenrolado. Desenrolado, ele faz o procedimento com tranquilidade, em condições controladas. Então, o que é que ele tem que fazer? Se expor a condições mais adversas e a sítios que têm mais dificuldade. Então, sou melhor na subclave, eu vou tentar mais jugular, mais femoral e assim por diante. E no caso do desenrolado, ele já pode até tirar vantagem do ultrassom em situações favoráveis. Por que é que eu não oriento o ultrassom para quem está aprendendo? Porque você primeiro tem que dominar a situação mais difícil, domina guiado por marcos anatômicos para depois fazer o mais fácil. O ultrassom, velho, você vai ver que não tem nem graça. Por último, professor. O que é o professor? Domina o acesso em todos os sítios e em situações adversas. Aí o que é que o professor tem que fazer? Aí você monta o seu curso e nós vamos aqui trabalhar junto em relação a isso. Mas basicamente é isso. Então, a função dessa trilha do Central na Prática é você saber onde é que você está, se orientar e saber qual o próximo passo a seguir, ok? Agora que você já aprendeu várias dicas, vários pilares técnicos, você pode escolher seu caminho. Você pode seguir pelo caminho tradicional ou pode vir aqui para o Central na Prática. No caminho tradicional, como é o método? Tentativa e erro. Vou tentar e vou errar, e vou acertando, e vai... Aqui no Central na Prática, como a gente já falou, pirâmide de aceleração de aprendizado. Como é o preparo na tentativa e erro? Uma pessoa que não fez o Central na Prática, ele chega lá e vai fazer, não tem preparo nenhum. No Central na Prática, a gente vai ter uma mentalidade congruente, vai ativar o racional, esquecer o emocional, conhecer o Dunning-Kruger Effect. Em relação à técnica, no método tradicional, vou ler um livro, vou ver alguém fazer e vou aprender. Aqui no Central na Prática, técnica orientada com domínio conceitual, pilares técnicos, treinos específicos. Em relação ao treino, para quem faz do jeito tradicional, quando surgir uma oportunidade, eu treino. Para quem faz Central na Prática, básico de nós e suturas, treinamento da seringa, você já vai chegar lá com a mão mais refinada, vai ter maior chance de acerto. Progressão / como lidar com falhas. No jeito tradicional, acertei uns, errei outros, mas quando precisar eu desenrolo. Todo mundo que fez poucas centrais ou que não tem domínio técnico sempre fala isso. Quando precisar eu desenrolo. A pessoa acha que desenrola até precisar de fato e vê que não vai sair do canto, né? E aí aqui no Central na Prática, como é a nossa progressão? A gente lida através da matriz do progresso. Vê o que é que melhorou, vê o que é que pode melhorar, vê o que é que está bom, que tem que reforçar, vê em que local na trilha a gente está. E por último, a curva de aprendizado. O método tradicional, o cara acha que vai fazer 50 acessos na graduação, vai sair desenrolado através de tentativa e erro. A minoria vai conseguir fazer 50 acessos centrais. E aqui no Central na Prática, a gente vai encurtar a curva de aprendizado com a pirâmide e saber como criar mais oportunidades, além de se avaliar na trilha quanto ao seu aprendizado e o próximo passo a seguir. Aí você escolhe o seu caminho. Certo. E se eu quiser vir para o Central na Prática, o que é que eu vou ter aqui?
Então, aqui no Central na Prática, a gente tem, como já falei, um básico de nós e suturas, tem lá vídeos em laboratório ensinando técnicas fundamentais, básicas de nós e suturas, além do treinamento da seringa. Tem também todo o passo a passo pormenorizado do procedimento feito em laboratório, ilustrando cada detalhe. Vídeos de punções com uso de ultrassom. Também vídeos de punções em todos os sítios, em pacientes reais. Além disso, dicas para evitar as principais armadilhas do procedimento. E-book com todo o material teórico de base, além de suporte no WhatsApp diretamente comigo e a matriz do progresso para avaliar a sua evolução e direcionar a sua trilha de aprendizado. Certo, Levi, estou gostando. Enquanto essa brincadeira, veja, o preço você já está vendo aí. Agora a gente tem que conversar aqui a diferença de preço e valor. Preço é o que você vai pagar, valor é o que vai ser entregue. E o que tem aqui, nesse material, vai gerar uma grande transformação. Você vai se sentir um cara mais seguro, mais confiante. Vai aprender a fazer esse procedimento de uma vez por todas. Mas você ainda pode ter algumas dúvidas, né? É possível aprender procedimento de forma online? Tanto é que esses alunos mandaram vários depoimentos para a gente ao longo desse período do curso. Não foi uma, não duas, nem três pessoas, foram várias. E quem é você para me ensinar isso? Bom, meu nome é Levi, como já falei anteriormente, eu sou cirurgião geral e cirurgião do trauma, e mesmo antes de me formar como médico, eu já tinha funcionado mais de 100 acessos centrais. Sim, eu era rato de emergência, de UTI, de paciente grave e ficava buscando oportunidade. Enfim, uma série de coisas que me propiciou essa experiência nesse procedimento, que foi otimizada depois da minha formação como cirurgião. E se eu me arrepender? Se você se arrepender, você tem uma garantia aí da própria Hotmart. Em até 7 dias você pede o reembolso sem justificar nada. Mas eu ainda lhe dou outra garantia a mais. Se você fizer o curso todinho, do começo ao fim, ver todas as aulas e disser, Levi, não aprendi nada, não serviu pra mim, pronto, você fala comigo, manda mensagem no meu WhatsApp e eu lhe devolvo o dinheiro. Só quero aqui quem a gente conseguir ajudar, quem tiver interesse. Vou ganhar algum bônus? Tem alguns bônus interessantes. A gente tem um e-book do Central na Prática com todo o conteúdo teórico. A gente tem suporte diretamente comigo no WhatsApp, você pode mandar mensagem aí e eu vou lhe responder. Temos também a matriz do progresso que eu já mostrei anteriormente, que é espetacular, serve para orientar o seu crescimento. E tem um super bônus, que é um curso completo de drenagem torácica. Qual o maior medo de quem faz central? Fazer um pneumotórax, fazer um acidente de punção. E aqui a gente tem também um curso completo de drenagem torácica, com todo o passo a passo, com pilares técnicos, com manejo do dreno, como é que eu evoluo esse paciente, que horas eu tiro o dreno, quando eu indico um procedimento a mais, tudo isso completo, incluso no Central na Prática. E agora, Levi? E agora, você que escolhe. Se você quiser sentir um método mais seguro e confiante, se quer parar de esperar por um cirurgião, se quer parar de passar sufoco, aí é só clicar no link abaixo e entrar no Central na Prática. Um curso completo, 100% online, que inclui tudo de acesso venoso central e drenagem torácica, completamente baseado no método da pirâmide de aceleração para procedimentos, com acesso imediato, com duração de 1 ano e reprise ilimitada. Pode ver as aulas quantas vezes quiser nesse período, que são inclusive aulas gravadas, curtas e objetivas. Agora a escolha é com você, tome sua decisão, te aguardo no Central na Prática.